Era lógico que algum deputado brasileiro ia ter essa ideia de jirico, né? O nome do deputado foi o deputado Renan Ferreirinha, que propôs a proibição de adolescentes de 16 anos de idade, até 16 anos de idade, de terem contas em redes sociais. Então as redes sociais estão proibidas a partir de agora de aceitar contas de adolescentes menores de 16 anos de idade. Qual que é o grande problema dessa história? A maior parte das redes sociais já não aceita contas de menores de 18 anos de idade de qualquer forma. O problema é que hoje basta a pessoa dizer que tem mais de 18 anos de idade que ela cria a conta. Então muitos adolescentes com 12, 13, 14, 15, qualquer idade, vão lá e dizem que tem mais de 16 anos, escolhem um ano de nascimento para dizer que tem mais de 16 anos e pronto, resolvido o problema. Evidentemente que com essa lei, que é mais uma vez os deputados brasileiros copiando ideias de jirico da Europa, agora as redes sociais vão ser obrigadas a fazer uma verificação para garantir que você tem mais de 16 anos de idade mesmo. E aí é que está o problema. Por quê? Porque, primeiro, eu já acho um absurdo essa ideia de proibir criança de ter rede social. Já expliquei para vocês, rede social é parte da cultura atual, é parte do mundo que os nossos filhos vivem. Achar que é uma solução simples, vamos proibir as crianças de acessar a rede social. Simplesmente as crianças vão escolher outra rede social, vão acessar a rede social de uma maneira mais escondida. Na verdade, você vai diminuir a segurança no final das contas sem melhorar absolutamente nada, né? Agora, pior do que isso, essa lei ela não afeta só as crianças, ela afeta todos nós. Por quê? Porque para permitir que você acesse a sua rede social, porque você tenha a sua conta na sua rede social, você vai ser obrigado a mostrar o seu rostinho lindíssimo para o governo. Né? Você vai ter um mecanismo qualquer que a rede social vai ter que capturar a sua imagem para garantir que você tem 18 anos, eu não sei como é que eles vão fazer, ou vai ter que ter um documento e coisa e tal, né? Evidentemente, a alternativa a isso é não haver mais contas aqui no Brasil. Você cria sua conta como se fosse de um outro país. Na verdade é que a internet é mundial, não há nada que impeça você de criar uma conta em outro país e acessar aqui no Brasil, usando VPN, se for o caso, e interagindo da mesma forma. Mas repara o risco que isso corre. Primeiro, o risco para a privacidade de todas as pessoas. Vão haver agora bancos de dados de imagem de todo mundo nas redes sociais. Segundo, de perseguição do governo, né? Ou seja, essas bases de dados podem ser vazadas sem querer pelo governo. O tempo todo bases de dados do governo estão vazando por aí. Mas pior do que isso, o governo pode usar esta base de dados para perseguir pessoas. É realmente uma tragédia essa coisa, sendo que o mais importante, isso vai evitar o problema, vai evitar que as crianças conversem nas redes sociais? Não, já é assim o mundo hoje, não tem como evitar. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Vorcaro, o devastador geral da República, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz outro dia mesmo um vídeo falando sobre a iniciativa da Espanha, né? Que está sendo criticado como praticamente um comunistão. Aliás, isso tem acontecido, né? O primeiro que inventou essa ideia foi a Inglaterra. Aí a Austrália copiou da Inglaterra, mas piorou um pouco. Aí a França copiou da Austrália e piorou mais um pouquinho. Aí a Espanha foi lá, copiou da França e piorou mais um pouco a coisa. Ou seja, existe uma guerra dos governos para impor essa medida supostamente para proteger crianças. E como eu já expliquei para vocês, nem esse argumento eles têm, porque a verdade é que isso não vai proteger ninguém de nada. É muito fácil contornar isso daí. O que vai acontecer só é botar em risco todos os demais brasileiros, no final das contas, porque todos nós teremos que passar por esse processo de saber se você tem 18 anos de idade ou não. Vamos entender aqui qual foi a ideia de jirico aqui do senhor Renan Ferreirinha. Aqui, está saindo em todos os jornais. O deputado quer vetar adolescentes até 16 anos na rede. Olha só, esse aqui é a cara de idiota do cara, né? A lei é essa daqui, ó, projeto de lei 330 de 26, né? E foi recém cadastrado lá na Câmara, não há previsão ainda de votação, mas vocês sabem que no que depender do Lula, no que depender da esquerda, eles vão aprovar isso assim, ó. Por quê? Porque eles estão preocupados com as crianças? Não, estão cagando para as crianças. O Lula não preocupa com ninguém, o Lula só preocupa com o próprio bolso. O bolso dele, o bolso dos amiguinhos dele. Eles vão aprovar esse negócio porque eles querem controle sobre as redes sociais, eles querem poder perseguir as pessoas por postagens que ela fez, por qualquer coisa que tenha na rede social. Eles acham que dessa forma vão conseguir de alguma forma controlar as redes sociais. Evidentemente que isso não vai acontecer, né? A lei está aqui, ó, essa lei aqui, senhor Renan Ferreirinha, que é do PSD, tinha que ser do PSD, né? Idiota do PSD, do Rio de Janeiro ainda por cima.
Aqui, ó, essa lei altera a Lei 15.221 de setembro de 2025. Adivinha que lei que é essa? É lógico, a Lei Felca. A Lei Felca não apenas é um absurdo por si só, como ela também iniciou esse processo todo. Lembra que a Lei Felca ela não proíbe redes sociais para menores de 16 anos. Ela estabelecia critérios para questão de chat, para conversa e coisa e tal. Ainda assim, ela requeria também essa verificação de idade, né? Aqui, ó. O artigo 24 da lei passa a vigorar com as seguintes alterações. Então vamos ver como é que é o artigo 24 da lei agora, para você ter uma noção do que ele diz hoje e como é que vai passar a ser esse artigo 24 que está aqui. Ó. Hoje o artigo 24 diz o seguinte: no âmbito de seus serviços, os provedores de produtos ou serviços direcionados a criança e adolescente ou de acesso provável por eles deverão garantir que usuários ou contas de crianças até 16 anos de idade sejam vinculados ao usuário ou conta de um de seus representantes legais. Então isso aí mudaria da seguinte maneira. No âmbito dos seus serviços, provedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças ou adolescentes ou de acesso provável por eles deverão, quando se tratar de redes sociais de acesso aberto, não permitir a criação ou manutenção de contas individuais operadas por crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade. 2. Quando se tratar de produtos ou serviços distintos de redes sociais de acesso aberto, garantir que os usuários ou contas de crianças ou adolescentes de até 16 anos de idade estejam vinculadas ao usuário ou à conta de um de seus responsáveis legais, observando o disposto nessa lei quanto às ferramentas de supervisão parental. Então, ou seja, a besteira meio que já existia na lei Felca, porque você já tinha esse negócio de associar a conta à conta do pai, né? Mas o pior vem em seguida aqui, ó. Parágrafo 1º-A. Isso aqui é novo, ele incluiu esse parágrafo agora na lei. Tá? Se você vier aqui na lei Felca, já vem aqui parágrafo 1º, caso seus serviços sejam impróprios, inadequados, não sei o que lá, os provedores deverão adotar medidas adequadas e proporcionais para informar de maneira clara, destacada, coisa e tal. Então isso daqui continua, mas aí acrescenta mais um caso aqui que é: para fins desse capítulo, considera-se rede social de acesso aberto a aplicação de internet definida como rede social nos termos do inciso 3 do caput do artigo 2º, que permita, como regra, a conexão e interação entre usuários que não possuam vínculo prévio entre si, inclusive por meio de mecanismo de descoberta de perfis e recomendação automatizada de conteúdos ou acompanhamento público de contas. O que ele está falando aqui? Que qualquer conta em que você conversa com alguém que não necessariamente você cadastrou previamente, né? Por exemplo, ele está separando aqui o WhatsApp. O WhatsApp, você cadastra o número das pessoas com quem você vai falar, você entra num grupo para falar com aquelas pessoas, né? Então existe um cadastro antes, né? Aqui não, aqui qualquer rede social, na verdade qualquer rede social, o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram, todas elas caem nesse negócio, né? Aqui, ó, parágrafo 1b. Não se consideram redes sociais de acesso aberto, para os fins desse capítulo, os serviços cujo propósito principal seja a troca de mensagens privadas entre usuários. Então ele está tirando o WhatsApp da parada, está tirando o Messenger da parada, né? Salvo quando, pela forma de funcionamento, se equiparam a redes sociais de acesso aberto na forma de regulamentação. Ou seja, ele cria uma possibilidade de dizer que o WhatsApp também é rede social se o governo quiser, né? Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só, se for uma rede social de acesso aberto, como Twitter e coisa e tal, simplesmente não pode aceitar menor de 16 anos de idade. É proibido menor de 16 anos de idade. Se for WhatsApp, ou similares ao WhatsApp, pode aceitar desde que tenha supervisão da conta do pai e coisa e tal. As duas coisas são absurdas no final das contas, né? A proposta do cara continua aqui, ó. Os provedores de acesso terão o prazo de 6 meses para fazer essa modificação, e a vedação imediata, a criação de novas contas individuais por crianças e adolescentes, a implantação no prazo máximo previsto no caput de medidas de identificação e suspensão ou exclusão de contas pré-existentes operadas por crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade. Lembrando que na própria lei Felca já tem o processo de você identificar, seria primeiro através de identificação visual, através de imagem, né, que eles dizem que não guardam sua informação. Será que não guardam mesmo? Né? Você tem que ligar a câmera do seu computador, tem que mostrar o seu rosto para a câmera do seu computador. Eles vão guardar ou não vão guardar essa informação, você simplesmente não tem controle sobre isso. Além disso, eventualmente, se você tiver algum problema, se a inteligência artificial identificar que você tem menos de 18 anos, embora você tenha mais de 18 anos, você pode submeter um documento. Bota o seu documento, olha que coisa linda. Você manda um documentozinho lá para a rede social com todos os seus dados, ali, uma carteira de identidade, coisa e tal, com todos os seus dados para eles identificarem que você tem mais de 18 anos e você poder usar o Twitter, ou X, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o que quer que seja, né?
Ou seja, mais uma besteira absurda que vai assombrar a privacidade das pessoas aqui no Brasil. Primeiro, pela possibilidade de vazarem essas bases de dados e ter um monte de criminoso com sua imagem, seu rosto, seu documento e mais um monte de informação sobre você aí por hack na internet, né? Por mais que essa base de dados seja secreta e coisa e tal, né, vai ter sempre isso daí. Além disso, você vai ter claramente a criação de mercado de contas, né? Isso já existe hoje no Roblox e outras redes, né? Como é que é mercado de contas? Então eu vou lá, eu sou uma pessoa maior de idade, eu crio uma conta no X e falo, olha só, tá aqui o login e senha da conta, que eu tomo aqui para você. Estou vendo, R$10, tá aqui, R$10, tá aqui o login e a senha já verificado e tudo mais. Você pode falar assim, ah, mas aí o cara vai estar botando o rosto dele, não sei o que lá, mas depende de como é que ele vai fazer a verificação, de repente ele usa a inteligência artificial para criar um rosto, não sei como é que eles vão fazer aí, pode pegar pessoas estrangeiras para fazer essa verificação, porque lembra, né? Isso é uma coisa que os legisladores adoram esquecer que existe, né? Você pode, na verdade, ter conta em qualquer lugar do mundo. Não tem nada que impeça. Você pode criar uma conta, sei lá, na Índia, no Paquistão, na Arábia Saudita e usar aqui no Brasil. Não tem nada que impeça isso, né? Então, esse é o grande problema dessa história. É absolutamente sem nenhum sentido, dá uma falsa segurança para os pais de achar que os filhos, meus filhos não podem entrar nas redes sociais porque eles têm menos de 16 anos. O Lully aprovou uma lei que proibiu crianças de menor de 16 anos de entrar na rede social, então eles não vão entrar na rede social. É melhor você verificar o seu filho, você acompanhar o seu filho na rede social dele, conhecer a rede social do seu filho, acompanhar o que ele está postando lá, acredite. Isso é o papel de pai e mãe, verificar o que o filho está fazendo na internet. Achar que o governo vai fazer isso para você, o governo não vai, o governo não consegue cuidar nem das porcarias deles, quanto mais das porcarias da sua família. Então, esse é o problema, tá? Essa lei aqui vai ser um inferno de privacidade para hackers e também para o próprio governo, porque o governo pode usar isso para perseguir pessoas. Tu cadastrou seu rostinho lindo lá numa conta no Instagram e depois fez uma postagem chamando o Lula de pinguço corrupto, o governo pode ir atrás de você e falar, você chamou o Lula de pinguço corrupto, não pode não, cadeia para você. Tá aqui, eu sei que é você porque tem a sua foto aqui. Então, imagina a dor de cabeça que não vai ser isso, né? Esse cara, ele também foi o cara que proibiu celulares em escolas no Brasil também, para a alegria de todas as crianças. Então, criançada, lembra sempre de que o PSD é o partido que fez essas lembranças, que proibiu vocês de usarem celulares, tá? Lembra quando vocês fizerem 16 anos de idade, que vocês puderem tirar o título de eleitor e votar, lembra de votar em qualquer porcaria, menos no PSD. PSD é o partido do pessoal que te proíbe usar celular, tá? Além disso, ele ainda inventou uma parada aqui, ó, fez mais uma outra proposta, o PL 349 de 2026, que faz permite ao governo aplicar as penalidades da Lei Felca. Ou seja, hoje a Lei Felca ela basicamente funciona se uma rede social ela não obedecer aos preceitos da Lei Felca, né, alguém pode entrar na justiça e o juiz vai decidir se realmente se a empresa cumpriu ou não cumpriu os requisitos da Lei Felca. Se ela não cumpriu, ela vai pagar as multas, né? Ele fez essa outra coisa aqui dizendo que o governo pode fazer. Não precisa entrar na justiça. Para que entrar na justiça? O Lula sabe o que é melhor para todos nós. Ele vai achar que a rede social já não está respeitando a Lei Felca, então ele próprio já pode aplicar a multa na rede social. Não preciso explicar para vocês qual é o risco disso, né? O risco disso é que o Lula pode virar, por exemplo, para o YouTube e falar assim, olha só, esse canal aqui não estou gostando do conteúdo dele não. Ou você tira esse canal do ar, ou então vou levantar esses 500 mil casos aqui de rompimento com a Lei Felca e vou dizer que você está rompendo a Lei Felca, que você está deixando criança fazer não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e pronto, né? Ou seja, o governo passa a usar essa lei como uma forma de chantagear as redes sociais para esse tipo de coisa. É assustador isso daí, uma inutilidade completa que só piora a situação para todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.